e o torcedor do Vitória apostando no 3-0 para a próxima semana. Vai ser demais, né? A gente estava mostrando aqui os lances do jogo, vamos mostrar mais uma vez para você, porque a gente vai fazer um comentário agora sobre o que aconteceu na partida. A bola rolando. Bola rolando, né? O Bahia que vinha de jogos importantes, tensão para tentar classificar para a final do Campeonato Baiano, tinha perdido o primeiro jogo em casa por 2-1, um jogo importante. Depois veio Copa Libertadores, empatou fora, jogando mal por 0-0. Em casa, tensão para fazer um gol no segundo tempo, no meio do segundo tempo, para tentar essa classificação e consegue para a fase de grupos, volta, energia lá em cima, o torcedor feliz demais. E aí, depois, tem um Bavi pela frente, jogando em casa, com aquela pressão, responsabilidade de vencer o Vitória, porque empatou o primeiro jogo por 0-0, né, jogando na Fonte Nova ainda também. Na fase de grupos, ainda né? na fase de grupos, na primeira fase do Campeonato Baiano. Não jogou tão bem, né? A torcida ficou cobrando. E aí, nesse jogo, tinha esse peso. Por quê? O segundo jogo, decidir no Barradão é difícil. Ano passado, o Bahia abriu 2-0, tomou 3-2. Duas vezes, né? Na fase de grupos, abriu um 2-1, conseguiu virar no primeiro tempo, depois toma virada. E na final, toma virada para 3-2. E aí fica o recado para o torcedor do Vitória. Se seu time, você que está desanimado, se seu time conseguiu virar em 15 minutos um 2-0, por que em 90 minutos você acha que não vai conseguir? Está aberto esse campeonato. Só que o Bahia, o que entristece e preocupa o torcedor do Vitória é que o Bahia foi muito superior no jogo de ontem. O Vitória, em 2 Bavis, em 180 minutos, não chutou uma bola sequer no gol. A grande chance do Vitória no jogo foi aquela com o Fabri, que ele poderia ter tocado para o Janderson, a história poderia ser completamente diferente, ele foi fominha, marcado por 4 e mais o goleiro, ele ainda chutou em cima da marcação. Então, isso que preocupa o torcedor do Vitória, né, Ju? Justamente, Rainan, você fez uma análise muito coerente, né, do que a gente viu desse Bavi. Também no primeiro Bavi, a gente pode colocar também nessa primeira fase do Campeonato Baiano, esse segundo Bavi que a gente vê é uma elevação do nível do Bahia, que veio muito cansado, de jogos muito desgastantes, como você falou, principalmente o último na Libertadores, foi na quinta-feira da semana passada, então pouco tempo, um jogo de muita intensidade, de muita tensão, e que o Bahia não jogou maravilhas também, acho que até muito por conta dessa tensão da partida, de conseguir a classificação, e aí vai para o Bavi precisando resolver, entre aspas, ou então conseguir construir esse resultado favorável dentro da Fonte Nova, porque é sabedor que dentro do Barradão a situação fica um pouco mais complicada. E conseguiu fazer isso, Rainan, com um time modificado em relação à equipe que jogou na quinta-feira. Rogério Ceni fez 3 mudanças, voltou com aquele esquema de 3 zagueiros, também colocou o Santiares, que não estará disponível para o jogo da volta no Barradão, para a lateral direita. Surpreendeu com o Cauli ao lado do Everton Ribeiro também, né? Voltou a apostar nesses dois juntos. Na própria coletiva ele falou, se eu achasse que não davam para os dois jogarem juntos, eu não teria apostado nisso tanto no ano passado, né, em 2024. E acabou dando certo. O Bahia teve muito controle do jogo sem ter um volume absurdo. Dá para dizer que o Bahia mandou na partida sem precisar fazer tanto esforço. E isso que eu acho que encheu mais a cabeça da equipe do Vitória e principalmente da torcida, porque o Vitória foi completamente engolido. O Vitória não conseguiu colocar o seu jogo em prática, o jogo que o Thiago Carpini já mostrou que conseguiu fazer esse elenco entender, que jogou no Campeonato Brasileiro, que jogou também nesse Campeonato Baiano e fez com que o Vitória se classificasse em primeiro nessa primeira fase. Então, na hora do clássico, ficou devendo. O Vitória caiu de produção, caiu de produtividade. Ok, não jogou com o Mateuzinho, que é o cérebro dessa equipe, que é esse pulmão também, é o cara que consegue distribuir muito bem as bolas. Mais técnico e a inteligência ali dentro do campo, extremamente inteligente. Né? E é isso que preocupa. Será que Mateuzinho estará à disposição? Estará bem? O trabalho está sendo feito para ele estar na final, né? Exatamente. Né? Ele foi relacionado, inclusive, né, para essa partida, para esse Bavi, e acabou não entrando em campo. Mas o que preocupou foi realmente não ter chutado a gol e também não ter construído vantagens muito claras, situações muito claras de gol, como o Rodrigo Araújo gosta bastante de falar, né? Não criou situações possíveis de conseguir agredir a equipe do Bahia. O Bahia foi soberano sem precisar fazer tanta coisa.
e isso foi o suficiente para construir esse 2-0.